Boa noite, amigos. É com grande alegria que chegamos até você com a exposição da Palavra de Deus. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, estamos verificando verso a verso, estamos ainda no capítulo 1 e hoje nós estaremos estudando do versículo 15 até o versículo 19. Rogamos a Deus as mais ricas bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a vida de todos os nossos amigos que estarão nos acompanhando nessa jornada de estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 19. Vamos à leitura da Palavra Santa de Deus. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Que Deus aplique, meu amigo ouvinte, em seu coração, em sua mente e em sua vida, o texto que nós acabamos de ler. No versículo 15 diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Bom, nós queremos destacar duas coisas de grande importância na vida do ser humano. Primeiro destaque feito pelo Espírito Santo diz respeito à fé. Bom, a fé é de fundamental importância para a vida do crente, para a vida do ser humano, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. O homem é salvo pela fé e o homem que crê no Senhor, o homem justo, vive por meio da fé. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Portanto, meus amigos ouvintes, amigos que nos acompanham nessa jornada pela Epístola de Paulo aos Efésios, vamos observar algo interessante do ponto de vista do que a Bíblia diz e percebermos o entusiasmo e a alegria de Paulo a saber, a tomar conhecimento de que aqueles amados irmãos tinham fé e amor. Paulo, o homem que dedicou a sua vida à pregação da fé, à pregação do Evangelho da fé, do Evangelho que mostra que o homem é salvo por graça, por meio da fé, estabeleceu com a autoridade da igreja em Antioquia, esta igreja em Éfeso, e agora ele ouviu da fé. O versículo diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus.
Fé no Senhor Jesus. Fé na pessoa certa. Fé no Senhor Jesus me faz lembrar do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, onde está dito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Bom, percebe-se que os amados irmãos em Éfeso, eles tinham a fé na pessoa certa, na pessoa de Cristo. Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor. Eram pessoas que criam na pessoa de Cristo. Não eram crentes em sistemas teológicos, não eram crentes em homens, mas eram crentes no Senhor Jesus Cristo. O panorama aqui é diferente daquele expresso na igreja em Corinto. Lá havia aquela discussão: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aqui a fé era definida em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Bom, vamos para a segunda característica alencada nesse texto: e o vosso amor para com todos os santos. Amados irmãos, aquela igreja era uma igreja que tinha fé na pessoa certa, na pessoa de Cristo, e que tinha uma atitude certa de uns para com os outros, de um crente para com o outro crente, o amor. Veja o destaque da palavra de Deus: e o vosso amor para com todos os santos. Todos os crentes, todas as pessoas salvas eram objeto do amor daqueles irmãos. Não podemos esquecer destas duas importantes características que devem existir na nossa vida: fé para a salvação e amor para com os crentes, para com os santos. E o amor para com todos os santos, e o vosso amor para com todos os santos. Paulo, ao saber destas características, ao saber da fé no Senhor e do amor para com os santos, como característica desta igreja, veja qual foi a atitude dele no versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Crentes de fé, crentes cheios de amor, instigaram ao pastor missionário Paulo a orar, a rogar sempre por aqueles irmãos. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Logo, nós podemos estabelecer como um marco para a nossa vida enquanto salvos por Cristo Jesus, enquanto filhos de Deus pela fé em Jesus. E obviamente que eu falo neste ponto, eu me remeto, eu me dirijo àqueles que têm certeza de salvação, aqueles que já receberam Cristo como seu Salvador pessoal, aqueles que já nasceram de novo. A esses eu quero colocar como marco que sejam pessoas cheios de fé na pessoa certa, na pessoa de Cristo, e sejam pessoas que amam os crentes. Assim sendo, serão pessoas pelas quais não há de cessar, graças a Deus, pela vida de vocês. Pela vida de vocês. Então Paulo é bem claro ao dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Nas minhas orações. Verdade é também que crentes que têm estas características, fé na pessoa certa e amor para com os irmãos, são pessoas as quais outros crentes estarão continuamente orando por vós. Esse é o que a palavra de Deus nos ensina. Paulo, ao saber, ao tomar conhecimento destas características, o que é que ele diz? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
Que Deus nos ajude, irmãos, a termos em nossa vida essas características. Fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Bom, no versículo 17, ele diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Bom, ele dá graças a Deus por aqueles irmãos e ele ora por aqueles irmãos. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo ao Pai da glória, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que aqueles irmãos tenham conhecimento, que aqueles irmãos tenham sabedoria, que aqueles irmãos saibam trazer as Escrituras à clara. Para que o nosso Deus possa, de fato, operar em nossas vidas, devamos, de fato, orar uns pelos outros, pedir que Deus abençoe, pedir que Deus supra, que Deus dê sabedoria. Amados irmãos, muitas vezes nós somos constrangidos a orar por alguém que está desempregado, a orarmos por alguém que está enfermo, a orarmos por alguém que está com um problema na família. Mas veja que razão maravilhosa de oração. Orar pedindo a Deus que dê a estes amados irmãos espírito de sabedoria e de revelação. Bom, quando as coisas estão tudo bem, parece que não há razão de oração. Aqui as coisas estavam tudo bem, aqueles irmãos tinham fé em Jesus, aqueles irmãos amavam verdadeiramente uns aos outros, e Paulo, o pastor que estabeleceu aquela igreja, orava por aqueles irmãos, pedindo a Deus espírito de sabedoria e de revelação. Veja a beleza do texto. Versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo, versículo 18 diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Bom, por que era preciso sabedoria? Porque é necessário o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos destes irmãos estejam plenamente iluminados, para que eles saibam qual a sua esperança, qual a sua vocação, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos céus. Meus amados irmãos, os crentes em Jesus Cristo são abençoados e têm um futuro maravilhoso, que é a eternidade na glória com o Pai. Eu quero chamá-los ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a beleza do texto, olha a grandeza do texto, olha a grandeza da promessa da nossa herança, olha a grandeza da promessa da nossa vocação, olha a grandeza da nossa esperança. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa herança? É estarmos com o Senhor onde o Senhor está. O Senhor Jesus Cristo nos fez essa promessa gloriosa e Paulo traz à tona quando ele fala a esperança da sua vocação. A esperança e a vocação dos crentes, irmãos, é exatamente estar para sempre com o Senhor. Nós não estamos sem esperança no mundo,
Nós não estamos sem Deus no mundo, nós não estamos perdidos, nós estamos salvos. E agora estamos em peregrinação. Agora não temos uma pátria, aguardamos a cidade santa, aguardamos a nossa pátria celestial. Portanto, a nossa herança é gloriosa, a nossa herança é riquíssima. A palavra de Deus diz: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus tem algo maravilhoso para cada um daqueles que creem em Jesus como Salvador pessoal. Bom, se você não é crente, está nos acompanhando, pode ficar pensando: poxa, nessa passagem só tem informações para os crentes? Sim, de fato, as informações aqui são para crentes. Mas você está nos ouvindo, você está vivo, você pode crer em Jesus. Você crê em Jesus, tudo que nós estamos dizendo aqui e aplicando aos crentes passará a também ser seu. Existe uma herança para os crentes. Você crê em Jesus, você toma parte nessa herança para a honra e glória de Deus. Então chegamos ao versículo 19. Veja só: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós temos três coisas ditas neste versículo. Primeiro, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobre os crentes, a magnitude, a grandeza do poder de Deus. Nós não somos crentes por invenção nossa, nós não somos crentes porque somos melhor do que ninguém. Nós somos crentes porque a grandeza do poder de Deus agiu sobre nós, nos transportando do reino das trevas de Satanás para o reino de seu Filho, Jesus Cristo. Tirando-nos da condição de perdido eternamente para a condição de filho e herdeiro de Deus, para salvo eternamente. Então, sobre o crente está a grandeza do poder de Deus, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobre nós quem? Os que cremos. Daí a importância, e sempre nós falamos, nós procuramos exortar as pessoas a crerem. Porque, amados irmãos, todas as promessas de Deus, elas são feitas aos crentes, aos que creem. Aos que creem em Jesus como seu Salvador pessoal, aos que têm, porque creem em Jesus, certeza da sua salvação. Se você não tem salvação ainda, você não tem uma relação pessoal com Deus. Você não é filho de Deus ainda. É porque você não creu. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. A palavra de Deus diz que aquele que crê não será confundido. Se você não é crente ainda, hoje à noite você está tendo a oportunidade de ouvir e confrontar sobre a situação do crente e a situação daquele que ainda não é crente. E quem é crente em Jesus tem herança nos céus, tem moradia eterna nos céus, tem promessa de que irá estar com Cristo para sempre. Bom, e a terceira coisa que nós encontramos aqui, segundo a operação da força do seu poder. Tudo que diz respeito, irmãos, ao Evangelho, tudo que diz respeito à salvação, tudo que diz respeito à herança nos céus, ocorre na vida do homem por força do poder de Deus, segundo a operação da força do seu poder. Bom, essa operação da força do poder de Deus ocorre em nossas vidas por meio da pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e Deus há uma resolução de Deus de salvar pela loucura da pregação. Portanto, Deus usa a palavra, Deus usa a pregação, e o Espírito Santo dele opera para que hajam pessoas crendo nele,
e assim sendo, sejam salvas, uma vez salvo e sempre salva, para a honra e glória de Deus. Portanto, nos regozijemos com a palavra de Deus e entendamos que há sobre o crente, sobre a vida do crente, sobre a excelente grandeza do seu poder. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos, todos vocês que nos acompanharam, todos vocês que estão nos acompanhando. Eu peço que compartilhem, eu peço que curtam, eu peço que comentem, eu peço que divulguem a palavra de Deus, porque a salvação vem por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos os nossos queridos amigos.